Estamos dando início. Estamos dando início a mais uma sessão ordinária, a terceira do mês de agosto e a 23ª do ano de 2020. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e demais pessoas aqui presentes. Vamos à leitura da pauta. Vereador Luiz Cláudio Carles, por favor. Pauta da sessão. Pauta número 23 de 2020. Pauta da sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2020. 1. Ata número 22 de 2020. Da sessão ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2020. 2. Leitura das correspondências. 3. Pedido de informação número 20 2020 de autoria do vereador Silvio Luiz Schmidt Contra. 4. Indicação número 022 de 2020 de autoria do vereador Jair Cristo. 5. Projeto de lei do Legislativo de número 144, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários, casas lotéricas, cartórios e outras repartições públicas instalarem bebedouros com água potável a seus clientes ou usuários de seus serviços. 6. Projeto de lei 1840, de 30 de julho de 2020, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos para a Associação Beneficente Hospitalar São Rafael Arcanjo e dar outras providências. 7. Projeto de lei do Legislativo de número 146, de 14 de agosto de 2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Boqueira do Leão, Rio Grande do Sul, para o quadriênio 2021-2024. 8. Projeto de lei legislativo de número 157, de 14 de agosto de 2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos secretários municipais do município de Boqueira do Leão, RS, para o quadriênio 2021-2024. 9. Projeto de lei legislativo de número 148, de 14 de agosto de 2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Boqueira do Leão, RS, para o quadriênio 2021-2024. Boqueira do Leão, 14 de agosto de 2020. Obrigado, vereador Luiz Cláudio. Coloco em discussão e votação a ata 022/2020 da sessão ordinária anterior. Se algum vereador discordar da ata, se manifeste. Caso contrário, a ata está aprovada. A ata está aprovada. Vamos à leitura do pedido de informação 020/2020 de autoria do vereador Silvio Conde. Vereador Gilmar Isdene, por favor. Boqueirão do Leão, 11 de agosto de 2020. Pedido de informação número 020/2020. Autor, vereador Silvio Luiz Schmidt Conde. Senhor presidente, colegas vereadores, estou, através do presente, solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria da Fazenda, que informe a esta Casa Legislativa se vem mantendo os pagamentos em dia do regime próprio de Previdência, RPPS, tanto da parte patronal quanto dos valores consignados, bem como do parcelamento que foi autorizado através da Lei Municipal número 1705 de 2017. Se existe pendência, qual o valor montante, com descrição em separado da parte patronal e consignado. Justificativo. Justifica-se o presente pedido para termos conhecimento se o Executivo Municipal vem mantendo em dia o parcelamento que foi autorizado por esta Casa Legislativa no ano de 2017, bem como para saber se as obrigações mensais estão todas em dia ou não. O presente pedido também servirá para acompanharmos e fiscalizar os atos do Executivo Municipal. Solicito ainda que seja observado o prazo de resposta estabelecido pela Lei Orgânica Municipal. Isso posto e no aguardo de ser atendido, subscrevo-me muito atenciosamente Silvio Luiz Schmidt Conte, vereador do PT. Obrigado, vereador. Vamos à leitura da indicação 022/2020 de autoria do vereador Jair Grosmo. Vereador Luiz Cláudio Carles, por favor. Boqueirão do Leão, 14 de agosto de 2020, indicação 022/2020, autor, vereador Jair Cristo. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Estou, através do presente, solicitando ao Executivo Municipal que, usando os meios legais, estude a possibilidade e envie a esta Casa Legislativa projeto de lei com o intuito de estabelecer as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública, no município de Boqueirão do Leão, conforme anteprojeto em anexo. Justificativo.
O artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 4º, menciona, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Sexto, inciso sexto. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, é garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas línguas litúrgicas. Portanto, a simples leitura do texto constitucional entende-se que é direito fundamental de qualquer pessoa a liberdade de crença e o livre exercício de culto religioso, sendo que as atividades desenvolvidas pelos templos religiosos se mostram essenciais durante os períodos de crise, pois além de toda atividade desenvolvida, inclusive na assistência social, o papel dessas instituições impõe atuação com atendimentos presenciais que ajudam a lidar com emoções das pessoas que passam por necessidade. Veja-se que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6º, garante a liberdade religiosa e o funcionamento de tais locais sem a possibilidade de interferência do poder público. Portanto, o presente projeto de lei diz regulamentar e fechar brechas para uma atuação ilegal. Ainda tem-se que tais estabelecimentos possuem papel fundamental para auxiliar a programação de informações verdadeiras e auxiliar o poder público e as autoridades na organização social em momentos de crises, uma vez que, além de oferecerem em diversos casos auxílio material, auxiliam através da assistência psicológica e espiritual, bem como na orientação para o respeito às ações governamentais. Ressalta-se que, em diversas vezes, tais locais podem servir como ponto de apoio fundamental às necessidades da população, haja vista que, em diversos momentos, o próprio poder público pode utilizar tais estruturas, sendo que é de extrema importância a união dos mesmos, inclusive no caso do atual coronavírus Covid-19. Atualmente, o caso de infecção da população pela doença denominada Covid-19 serve de exemplo na atuação dessas instituições e que tem auxiliado de forma muito positiva, não somente na assistência espiritual, mas também social e até mental, sabendo que o confinamento que as pessoas por vezes são submetidas pode até mesmo causar depressão e aumento de violência conjugal. Assim, em virtude da relevância do tema para a sociedade, da necessidade imperiosa ante as calamidades públicas que acontecem no município, sendo que se apresentar provavelmente subscrevo muito intencionalmente, Jair Cleiton, vereador do PTB. Obrigado, vereador Descalde. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer favorável ao projeto de lei 144/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos bancários, casas lotéricas, cartório e outras repartições públicas. Como não há necessidade de passar em outra comissão, o projeto segue em votação. Coloco o projeto em votação, iniciando pelo vereador Luiz Cláudio Carles. Favorável. Vereador Edson Jonas. Igualmente. Vereador Jair Glucksmann. Também, senhor presidente. Favorável ao projeto. Vereador Junei Zanus. Favorável. Vereador Leco. Igualmente. Vereador Robson. Favorável, presidente. Vereador Gico. Favorável. Na sessão anterior, o líder da bancada do PDT pediu adiamento de votação do projeto de lei 1840/2020, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos para a Associação Beneficente Hospitalar São Rafael Arcanjo. Coloco novamente em votação, iniciando pelo vereador Luiz Cláudio Carles. Eu vou votar o projeto, mas eu estou insatisfeito com a resposta que eu aguardava do Executivo. A gente faz os pedidos e não é atendido. Vou votar porque é para a saúde, se fosse um outro projeto
eu iria votar contra em protesto aquilo que estão deixando a desejar com nós vereadores. Eu sou favorável ao projeto. Obrigado, vereador. Vereador Edson Jones, com a palavra. Também sou favorável e deixo meu protesto aqui quanto à falta de atenção do Executivo e dos vereadores sobre o pedido que a gente fez. Mas sou favorável ao projeto. Obrigado, vereador. Vereador Jair Grusman. Favorável. Vereador Gilney Zanus. Favorável. Vereador Leco. Favorável. Vereador Robson Cláudio. Favorável, presidente. E vereador Gico. Igualmente favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos à leitura do projeto de lei do Legislativo de número 146/2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e do vice para o quadriênio 2021 e 2024. Vereador Gilmar Guilherme, por favor. Projeto de lei número 146, de 14 de agosto de 2020. Origem legislativa municipal, autor, mesa diretora. Dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito do município de Boqueirão do Leão, Rio Grande do Sul, para o quadriênio 2021-2024. Artigo 1º. O subsídio mensal do prefeito e do vice-prefeito do município de Boqueirão do Leão, Rio Grande do Sul, para o quadriênio 2021-2024, fica estabelecido nos termos desta lei. Artigo 2º. O prefeito municipal receberá um subsídio mensal no valor de R$ 13.537,35. Artigo 3º. O vice-prefeito receberá um subsídio mensal no valor de R$ 6.761,68. Artigo 4º. Os agentes políticos de que trata esta lei, além dos subsídios mensais, perceberão em dezembro de cada ano, na mesma data em que for pago o 13º salário aos servidores municipais, uma importância igual ao subsídio vigente naquele mês. Parágrafo 1º. Por ocasião do gozo de férias, o prefeito e o vice-prefeito terão direito ao pagamento do subsídio. Parágrafo 2º. Fica vedado o pagamento de indenização relativa a férias não gozadas, com exceção do último ano de mandato. Artigo 5º. Substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo nos impedimentos ou ausência do prefeito municipal para jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do prefeito, previsto no artigo 2º desta lei, proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração. Artigo 6º. Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito terão seus valores revisados anualmente, observados os limites legais e constitucionais, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do município, sendo a iniciativa do processo legislativo de competência do chefe do Poder Executivo, com fundamento no artigo 61, parágrafo 1º, 2º e linha A da Constituição Federal e artigo 33, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único. Exceção será feita no primeiro ano do mandato, quando os agentes políticos de que trata esta lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda de 1º de janeiro até a data da concessão. Artigo 7º. Em licença por motivo de saúde ou outro benefício previdenciário, o prefeito e o vice-prefeito receberão integralmente o seu subsídio. Parágrafo 1º. Estando o prefeito ou vice-prefeito vinculado ao regime geral de previdência social, a licença saúde ou outro benefício será completado até o valor do subsídio integral. Parágrafo 2º. Em caso de o prefeito ou vice-prefeito não terem complementado o período de carência necessário para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral. Artigo 8º. Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores. Parágrafo único. Em caso de o município adotar regime de
adiantamento mensal de vencimentos e salários, o mesmo tratamento poderá ser dispensado aos subsídios do prefeito e vice-prefeito nas mesmas datas e percentuais adotados para a folha de pagamento dos servidores. Artigo 9. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2021. Câmara Municipal de Vereadores de Boqueirão do Leão, em 14 de agosto de 2020. Mesa diretor, Silvio Luiz Schmidt, presidente, Tomás Gilberto Gizene, vice-presidente, Luiz Cláudio Carles, primeiro secretário, e Josemar Barbon, segundo secretário. Mensagem justificativa ao projeto de lei do Legislativo de número 146, de 14 de agosto de 2020. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa fixar subsídios do prefeito e vice-prefeito para o quadriênio 2021-2024. A fixação da remuneração dos agentes políticos deve ser votada numa legislatura para que possa vigorar na seguinte. Porém, são necessários projetos de lei separados para a fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito, dos secretários e para os vereadores. É necessário também que cada projeto de lei esteja compatível com o disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do município. Após a emenda constitucional número 2500, vários critérios devem ser considerados na concepção dos dois projetos de lei. No que trata do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários, vale ressaltar que o teto máximo percebido não poderá aceder ao subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme reza o artigo 37(11) da Constituição Federal, na redação dada pela emenda constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003. Quanto ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo, deve-se ater-se a alguns cuidados quanto da fixação do mesmo, que seja fixado em parcela única por lei de iniciativa da Câmara de Vereadores, não pode ser superior ao subsídio do ministro do STF vigente na data da fixação. Deve ser fixado em valor certo em moeda corrente nacional, não pode ser fixado por salário mínimo ou qualquer outra referência. E é dessa forma que o presente projeto de lei foi elaborado e, para tanto, se apresenta o mesmo, visando cumprir a legislação em vigor. Diante do acima exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para que seja analisado e aprovado por esta Casa Legislativa. Atenciosamente, Silvio Luiz Schmidt, presidente. Coloco-se o projeto em discussão, começando pelo vereador Luiz Cláudio Carles. Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto que fixa o subsídio para os próximos 4 anos. E como a lei federal já, através de um decreto-lei, foi criado pelo Bolsonaro, que não se pode aumentar, vencimentos a partir do ano que vem, até o final do ano que vem. Então, essa casa está seguindo o que manda a legislação. Obrigado, vereador. Vereador Edson Jonas. Também sou favorável, e além de nós estar seguindo a legislação federal, eu acho que é importante também a gente salientar que é um período onde nós, pela própria consciência nossa, eu acho que nós estamos passando por um período onde a gente deve cortar gasto, deve-se eliminar algum custo extra que possa surgir, porque os anos que vem pela frente vai ser anos bem complicados para todas, independente de quem assumir o executivo. Eu tenho certeza que vai ser um ano muito difícil. Então,
Sou totalmente favorável, além de nós estar cumprindo com a legislação. Eu acho que a gente também cumpre com o dever nosso da nossa consciência de tentar reduzir esses gastos e limitar isso. Sou favorável, presidente. Obrigado, vereador Jonas. Vereador Jair, com a palavra. Também, senhor presidente, só para esclarecer aí para o pessoal que nos assiste, nos ouve, que isso é uma lei, então, federal já que foi colocada e que até o próximo ano ainda não se aumenta nada, então a gente está aqui fazendo o que é certo, que é manter, então, os mesmos valores desse ano que se passa. Favorável. Obrigado, vereador. Com a palavra, Gilney Zanus. Senhor presidente, colegas vereadores, como nossos colegas já comentaram, isso a gente nem tem como fazer um aumento aqui porque estaria fora da lei para começar. E outra, a gente também tem que ter consciência do atual momento que estamos vivendo, um momento de pandemia, né? A gente não sabe como vai ficar os próximos anos de arrecadação do município, né? E não seria justo também a gente aumentar o salário do prefeito, do secretariado e dos próprios vereadores, né? Então, sou totalmente favorável ao projeto. Obrigado, vereador. Vereador Leco, com a palavra. Sem comentário, a princípio favorável. Obrigado, vereador. Vereador Josemar, com a palavra. O vereador Judei falou, os vereadores falaram, estão cheios de razão, não é momento de se aumentar nada. Estamos vendo passando por uma crise terrível que vai apertar muito mais de agora em diante. Até agora ainda o município tem arrecadação, agora em diante a coisa vai apertar muito mais. E para o ano que vem vai ser mais apertado ainda, a gente sabe. Então, não vai ser aumentado nada, sou favorável, presidente. Vereador Robson Claus, com a palavra. Senhor presidente, também sou favorável ao projeto e acrescentando o que os colegas falaram, mesmo que não tivesse a pandemia, não vejo o porquê de se aumentar os salários, tendo em vista que o nosso município, pelo tamanho, já são salários bem suficientes pelo cargo que executamos. Então, sou totalmente favorável, presidente. Vereador Gico, com a palavra. Senhor presidente, aguardando votação e a princípio favorável. Obrigado, vereadores. Esse projeto permanecerá em pauta até a próxima sessão. Vamos à leitura do projeto de lei do Legislativo de número 147/2020, que dispõe sobre a fixação de subsídios de secretários municipais para o quadriênio 2021-2024. Vereador Luiz Cláudio, por favor. Projeto de lei número 147, 14 de agosto de 2020, origem legislativo municipal. Autor, mesmo diretor. Dispõe sobre a fixação de subsídio mensal dos secretários municipais do município de Boqueirão do Leão, RS, para o quadriênio 2021-2024. Artigo 1º. O subsídio mensal dos secretários municipais do município de Boqueirão do Leão, RS, para o quadriênio 2021-2024, fica estabelecido nos termos desta lei. Artigo 2º. Os secretários municipais receberão um subsídio mensal no valor de R$ 5.640,56. Artigo 3º. Os secretários municipais ficam, como regra geral, vinculados ao regime de trabalho dos demais ocupantes de cargos em comissão. Parágrafo 1º. Os secretários municipais, além dos subsídios mensais, perceberão em dezembro de cada ano, na mesma data em que for pago o 13º salário dos servidores municipais, com uma importância igual ao subsídio vigente daquele mês. Parágrafo 2º. Por ocasião do gozo de férias, os secretários municipais perceberão os respectivos subsídios acrescidos de 1/3. Artigo 4º. O subsídio dos secretários municipais terá seu valor revisado anualmente, observado os limites legais e constitucionais, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas pela revisão geral da remuneração dos servidores do município, sendo a iniciativa do processo legislativo de competência do chefe do executivo, Poder Executivo, como fundamento no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A, da Constituição Federal, e artigo 3º, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único.
exceção será feita no primeiro ano do mandato, onde os agentes políticos que se trata dessa lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda do 1º de janeiro até a data da concessão. Artigo 5º. Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos dos demais servidores e agentes políticos. Parágrafo único. Em caso de o município adotar o regime de adiantamento mensal de vencimentos e salários, os mesmos adiantamentos poderá ser dispensado aos subsídios dos secretários nas mesmas datas e percentuais adotados para a folha de pagamento dos servidores. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelo crédito orçamentários e as respectivas dotações consignadas na lei orçamental anual. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2021. Câmara Municipal de Campina do Leão, 14 de agosto de 2020. Mesa diretora: Silvio de Schmidt, presidente; Gilberto Gislene, vice-presidente; Luiz Carlos Carlos, primeiro secretário; Josemar Galvão, segundo secretário. Mensagem justificativa ao projeto de lei do Legislativo de número 157, de 14 de agosto de 2020. Senhores vereadores, o ano 2020 é um ano eleitoral, prazo máximo em que deverão ser fixados os subsídios de prefeito, vice, vereadores e secretários municipais. A fixação dos subsídios dos vereadores, prefeitos e vice são objetos de outros 2 projetos de lei. Da mesma forma, atendendo ao dispositivo constitucional, a mesa diretora desta casa propõe, ora, o presente projeto leve que visa fixar os subsídios dos secretários municipais para a legislatura 2021-2024, pois a fixação dos subsídios dos secretários municipais deve dar-se através do projeto de lei de iniciativa exclusiva da Câmara Municipal, conforme estabelece o inciso 5º do artigo 29 da Lei da Constituição Federal. Assim como para os vereadores, prefeito e vice, os subsídios dos secretários devem ser fixados em moeda corrente nacional, e é de extrema importância que se observe para essa fixação a legislação em vigor, a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e os limites estabelecidos na Constituição e na Lei Complementar número 101/00. Também os subsídios dos secretários municipais, tendo em vista o preceituado no artigo 39 da Constituição Federal, deverão ser estabelecidos em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outras espécies de lei remuneratória. O presente projeto de lei deve ser, por força de lei, votado antes da realização das eleições deste ano, para cumprir o princípio da impessoalidade. A fixação dos subsídios dos secretários municipais terá de atentar também para os princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade. Princípios esses que queremos estar no presente projeto de lei. Desta forma, importante sua votação no prazo legal, e por isso contamos com a colaboração dos demais colegas desta Casa Legislativa. Diante do acima exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para que seja analisado e aprovado por esta Casa Legislativa. Atenciosamente, Silvio Luiz Schmidt Conte, presidente. Obrigado, vereador. Coloco esse projeto em discussão, iniciando pelo vereador Gilmar Gislene. Senhor presidente, colegas vereadores, então esse projeto é semelhante ao anterior, né, onde fixa subsídio agora dos secretários municipais, né, não tendo aumento também, seguindo a lei, né, então totalmente favorável, também aguardando votação. Vereador Robson Paulo. Também, presidente, favorável. Vereador Josemar Galvão. É o mesmo projeto também, favorável. Vereador Leco. É o mesmo projeto também, presidente. Estou favorável. Vereador Genês Anus. Favorável. Vereador Jair. Guardar a votação. Vereador Edson Jonas. No sentido do outro, sou favorável. Vereador Luiz Carlos Carles. Atualmente, no mesmo comentário do anterior. Obrigado, vereadores. Vamos à leitura do projeto de lei do Legislativo 148/2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores para o quadriênio 2021-2024. Coloco esse projeto em discussão, iniciando pelo vereador Gilmar Gislene, uma leitura, por favor.
Projeto de lei número 148, de 14 de agosto de 2020, origem legislativo municipal. Autor, mesa diretora. Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal do Boqueirão do Leão, Rio Grande do Sul, para o quadriênio 2021-2024. Artigo 1º. Subsídio dos vereadores da Câmara Municipal do Boqueirão do Leão, Rio Grande do Sul, para o quadriênio 2021-2024 fica estabelecido nos termos desta lei. Artigo 2º. Os vereadores da Câmara Municipal do Boqueirão do Leão, subsídio mensal no valor de R$ 3.384,34. Artigo 3º. O subsídio do presidente da Câmara Municipal será no valor de R$ 3.948,39. Parágrafo único. O subsídio legal que na forma regimental assumir a presidência nos impedimentos ou ausência do presidente da Câmara Municipal fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição por mês ou fração. Não terá direito ao subsídio do presidente se presidir somente parte da sessão. Artigo 4º. Em caso de substituição, os vereadores suplentes terão direito ao valor do subsídio mensal proporcional ao número por participação em sessão plenária, ordinária e extraordinária. Artigo 5º. O subsídio mensal dos vereadores será pago durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária. Parágrafo único. As sessões plenárias extraordinárias, nos termos da Constituição Federal, artigo 57, parágrafo 7º, não serão remunerados. Artigo 6º. Os agentes políticos de que trata esta lei, além dos subsídios mensais, perceberão em dezembro de cada ano, a título de 13º salário, na mesma data em que for pago o 13º salário aos servidores municipais, uma importância igual ao subsídio vigente naquele mês. Parágrafo 1º. Os subsídios de que trata o caput deste artigo serão pagos proporcionalmente aos números de sessões efetivamente presentes no mês. Parágrafo 2º. Para a contagem da proporcionalidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo, serão computados, no mínimo, a presença em 3 sessões ordinárias do mês. Artigo 7º. A ausência de vereador em sessão plenária, ordinária ou extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsídio proporcional total de sessões ocorridas no mês. Parágrafo 1º. Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em plenário dos motivos apresentados para a ausência, sob a forma de requerimento. Parágrafo 2º. Executam-se dos descontos de que tratam estes artigos as ausências relativas às sessões extraordinárias, sem que o vereador tenha tomado ciência da convocação, desde que assim justifique e seja aceito pelo plenário nos termos deste artigo. Artigo 8º. A licença do vereador por motivo de doença ou outro benefício previdenciário, desde que comprovada e aprovada nos termos desta lei, será integralmente remunerada. Parágrafo 1º. Estando o vereador vinculado ao regime geral de previdência social, a licença saúde ou outro benefício será complementada até o valor do subsídio integral. Parágrafo 2º. Em caso de o vereador não ter complementado o período de carência necessária para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral. Artigo 9º. O subsídio mensal dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal terá seu valor revisado anualmente, observado os limites legais e constitucionais, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração
dos servidores do município, sendo a iniciativa do processo legislativo de competência do chefe do Poder Executivo, com fundamento no artigo 61, parágrafo 1º, segundo a linha A da Constituição Federal e artigo 33, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único. Exceção será feita no primeiro ano do mandato, onde os agentes políticos de que trata esta lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda do 1º de janeiro até a data da concessão. Artigo 10º. É condição de legalidade para o pagamento do subsídio dos vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. Ultrapassando os limites anuais, haverá impedimento do pagamento dos próximos subsídios ou ainda importará na devolução dos subsídios pagos indevidamente, corrigidos com os mesmos acréscimos a que se refere a cobrança dos tributos municipais em atraso. Parágrafo 2º. É vedada em exercícios seguintes a recuperação de valores não pagos em decorrência dos limites constitucionais e legais. Artigo 11. Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores. Parágrafo único. Em caso do município adotar regime de adiantamento mensal de vencimentos e salários, o mesmo tratamento poderá ser dispensado ao subsídio dos vereadores nas mesmas datas e percentuais adotados para a folha de pagamento dos servidores. Artigo 12º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e as respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2021. Câmara Municipal de Vereadores de Boqueirão do Leão, em 14 de agosto de 2020. Mesa diretora: Silvio Luiz Schmidt Conto, presidente; Gilmar Gilberto Guilherme, vice-presidente; Luiz Cláudio Carlesso, primeiro secretário; e Josemar Barbon, segundo secretário. Mensagem justificativa ao projeto de lei do Legislativo de número 148, de 14 de agosto de 2020. Senhores vereadores, com a aproximação do encerramento da presente legislatura e a fim de se precaver contra problemas relativos à omissão ou falhas na fixação do subsídio de agentes políticos municipais, a mesa diretora desta Casa Legislativa entendeu oportuno reiterar para o adequado cumprimento da competência dever legal estabelecida no artigo 29, inciso 5º e 6º da Constituição Federal. A Constituição de 1988, artigo 29, inciso 5º, 6º e 7º, reafirmou a tradição da remunerabilidade do mandato de vereador nos limites ali expressos. Fazendo valer esse direito que cabe aos agentes políticos municipais, a Câmara de Vereadores está hoje apresentando o presente projeto de lei fixando o subsídio dos vereadores, bem como do presidente da Casa Legislativa. Cumpre frisar que, de acordo com o artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal, o agente político será remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, ficando vedados quaisquer acréscimos, acessórios ou espécies remuneratórias. Esse preceito legal aplica-se à remuneração de agentes de natureza política e equiparada tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. O subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara tem que ser fixado antes de encerrar a atual legislatura. Um dos requisitos para gozar de validade e poder surtir efeito na próxima legislatura. Entretanto, para
atender o referido princípio, que é aquele que diz respeito à anterioridade dos atos praticados no processo legislativo, terão obrigatoriamente de ocorrer ainda antes da data da realização das eleições. Isso quer dizer que antes de acontecerem as eleições municipais deste ano, o processo de discussão e aprovação legislativa e também a publicação tem que ser concluídos. Contudo, deve ainda atender ao prazo eventualmente fixado na lei orgânica do município, a fim de serem evitados problemas de ordem interpretativa. E para que o recebimento dos subsídios possa ocorrer por parte dos vereadores, há necessidade de que o valor seja em moeda corrente nacional, não sendo admitida qualquer referência ou quaisquer indicadores ou vinculação à moeda estrangeira ou a salário mínimo. Portanto, para a fixação do subsídio dos vereadores, deve-se observar: o subsídio tem que ser fixado em parcela única, a fixação deve ocorrer antes da data das eleições. A publicação do ato da imprensa oficial do município deve ocorrer antes da data das eleições. O valor fixado tem que atender aos limites constitucionais e critérios da lei orgânica do município. O valor determinado não pode ser superior ao limitado pelo subsídio do deputado estadual, vigente na data da fixação, segundo o índice que couber em razão da faixa populacional em que o município se posicionar na mesma data da fixação. Por isso, a proposição do presente projeto de lei, para que cumpra-se a legislação em vigor, respeitando-se valores e prazos legais. Diante do acima exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para que seja juntamente analisado com o projeto acima citado e aprovado por esta Casa Legislativa. Exatamente, Silvio Luiz Schmidt Conto, presidente. Obrigado, vereador. Coloco esse projeto, então, em discussão, iniciando pelo vereador Luiz Cláudio Cardoso. Senhor presidente, pelos vereadores, tem um projeto que fixar subsídios dos vereadores, né, a princípio como do secretário, como do prefeito e vice, mesmo valor para o ano que vem, e temos só agilizando, só colocando, né, o que a legislação nos manda. Obrigado, vereador. Vereador Edson Jonas. Sou favorável ao projeto, eu acho que é o mesmo um ponto daquilo que dizia os outros projetos, e nada mais justo, né, que não suba também o salário nosso aqui, de nós vereadores. Então, sou favorável ao projeto. Vereador Jair. Também, senhor presidente, é um projeto que vem sendo igual os outros dois, para manter, então, o salário de prefeito e vice-secretários e também de vereadores. Então, também sou favorável a esse projeto. Vereador Junês Anus. É da mesma forma que os colegas falaram, só para manter tudo igual, não receber um mais que o outro, então sou favorável. Vereador Michael. Mesma forma também, o presidente manteve o mesmo salário, não subiu nada, também sou favorável ao projeto. Vereador Josemar Margon. Acho que a gente tem que ser justo. O município passa não só o Queirão, mas todos os municípios da região vão passar por situação que não podem aumentar o salário. Mesmo projeto do secretário, do prefeito, sou favorável. Vereador Robson Claus. Analisar o projeto, presidente. Vereador Gilmar Gislene. Aguardando votação, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Esse projeto permanecerá em pauta até a próxima sessão. Depois de passada a pauta, dou 5 minutos de intervalo para as inscrições dos pronunciamentos pessoais. Gostaria de lembrar também que não será transmitida a tribuna livre devido ao período eleitoral. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na Câmara de Vereadores no dia 25 de agosto de 2020, às 17h30, e dou por encerrada a presente sessão.